Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor. Sejam todos bem-vindos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com muito respeito, né, galera? Pois é, galera. O torcedor do São Paulo sempre teve razão, sempre tem razão e acredito que sempre vai ter razão. Você vai entender por que está acontecendo essa mudança, que inclusive, tá, eu acho sensacional essa mudança que está acontecendo em Cotia. Patrocínios, captação de recursos no São Paulo, mudança de profissionais, dispensa de jogadores, contratação de novos jogadores, tudo isso acontecendo em Cotia e vai ter um reflexo gigantesco no elenco principal do São Paulo, que inclusive já está tendo, tá? Vamos falar disso, que é muito importante, galera. Falar muito disso aqui porque é muito importante e vocês vão entender. Eu tenho certeza que a galera que vai comentar vai falar. A gente avisou, a gente sempre fala disso que está acontecendo no São Paulo, porque realmente é o torcedor que faz a diferença. Somos nós que fazemos a diferença nesse São Paulo Futebol Clube. E olha só, hein, galera, São Paulo contrata, assim, no meio dos especialistas do futebol, um fenômeno de 16 anos, segundo as informações aí, um baita craque, inclusive, trazer uns detalhes aqui para vocês aqui, inclusive dele aqui, para a gente falar disso também, tá? E a gente vai falar, logicamente, aqui muita coisa disso e muito mais, inclusive o Paul Fernandes, né? Santiago Longo. Pois é, galera, o Paul Fernandes de novo, mas ele veio para o Brasil, mas não é para o São Paulo e já já a gente fala disso, tá? Depois da vinheta. Big Tricolor, a paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor. São Paulo, orgulho do Brasil, orgulho nosso, com certeza, né? Pois é, eu terminei falando, galera, do Paul Fernandes, é dele que exatamente eu vou falar agora. Pedi para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo aí que você ajuda muito. Galera, quando você deixa o like aqui na nossa mídia alternativa, você ajuda muito, você não faz ideia o quanto você contribui. Obrigado mais uma vez aí, tá? Estamos chegando aí aos 16 mil inscritos, graças à sua ajuda. Tamo junto, galera. Olha só, gente, o Paul Fernandes, aquele volante que tempo atrás aí o Belmonte falou que o São Paulo tinha um acordo com ele, o Casares também, o São Paulo tinha um pré-acordo, que muita gente disse que o cara viria em 2025 para o São Paulo. Nada disso, galera. Ele acaba de ser anunciado aí, fechou um acordo com Fortaleza, pré-contrato com Fortaleza para 2025. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? O Paul Fernandes, então, será jogador do Fortaleza em 2025. O jogador já desembarca lá na capital do Ceará no dia 1º de janeiro de 2025. Mas não era do São Paulo? Ele não ia para o São Paulo? Acontece o seguinte, galera, pelo que eu apurei, tá? O São Paulo tentou trazer ele já no meio do ano, agora nessa janela aí que se encerrou agora, né? No comecinho do mês. O que acontece? O São Paulo tentou negociar, o Boca queria o Galopo, aquela coisa toda, e aí não deu negócio. Eu apurei e falei, tem a ver agora com a volta do Galopo agora para o São Paulo? O Boca queria, o São Paulo será que tentou, né? Eles tentaram fazer um negócio com o Galopo, por quê? O Galopo apareceu agora em condições de jogar para o São Paulo e o Paul Fernandes foi anunciado também aí como um pré-contrato com o Fortaleza. Eu pensei, bom, deve ter alguma coisa, né? Falhou a negociação do Galopo com o Boca e aí então o Paul Fernandes anunciado no Fortaleza, o Boca não quis liberar o jogador para o São Paulo, só que também ele vai cumprir o contrato com o Boca Júnior e só vai em janeiro lá para o Fortaleza. Detalhe, então, o que foi passado para a gente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o Galopo com o Paul Fernandes, tá? Mas é verdade, galera. O Paul Fernandes, então, vai ser jogador do Fortaleza. O São Paulo, que em 2025 vai mirar a prioridade que diziam, então, que poderia ser o Paul Fernandes e o Thiago Mendes. Começa em 2025, então, a novelinha vai começar sendo o Thiago Mendes, tá? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham. Só que disso também, olha só, o São Paulo tem, assim, considerado um baita jogador lá pela mídia argentina, né? Pela imprensa argentina que diz que o Santiago Longo é um baita jogador. Jogou só no Belgrano, mas aí você fala, pô, baita jogador, jogou só no Belgrano, um time médio lá da Argentina? Mas o que dizem lá, galera, inclusive, né, na imprensa argentina, na imprensa brasileira aqui também, é que ele teve oportunidades, inclusive, para sair, mas não acabou batendo ali os valores que o clube pediu. E aí, de repente, o jogador foi ficando.
quando veja o São Paulo agora então consegue o empréstimo dele, deve comprá-lo ano que vem, porque dizem que ele é um baita jogador e esse cara vai dar certo no São Paulo. Tem alguns volantes, primeiro volantes, né, aqui no futebol brasileiro, que inclusive dizem que ele é melhor do que muitos aí, que de repente joga no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético. Vamos ver em campo, né? Pela entrega, pela disposição, pela vontade dele, relataram que ele, inclusive, quando ele entrou no Morumbi, ele viu todo aquele cenário, as fotos dos ídolos, os troféus, os títulos ali, disse que o cara chorou, o cara foi às lágrimas realmente de tanta emoção de pisar lá ali no Morumbi, galera, na sala de troféus e ver toda aquela história, o cara se emocionou bastante. Olha, eu não duvido, galera, porque o Bobadilla mesmo, vocês lembram do Bobadilla lá contra o Palmeiras na final da Supercopa? O cara tinha acabado de chegar, o cara foi às lágrimas de emoção lá quando o São Paulo ganhou do Palmeiras. Então, esses jogadores, inclusive jogadores jovens, né, que chegam para o São Paulo e ainda não conseguiram vestir uma camisa tão grande, vão vestir agora a camisa do São Paulo, os caras se emocionam mesmo. E é uma oportunidade, sim, para a vida da carreira deles, né? Eu acho que o cara vai valorizar muito, o cara acaba se emocionando. E o cara acaba, logicamente, o jogador acaba torcendo muito, principalmente para o São Paulo, que tem uma identificação assim com os estrangeiros, que é fora de série, né? Deixa aí nos comentários também a expectativa de vocês aí, galera, com o Santiago Longo e com o Jamal Lewis, principalmente com o Santiago Longo. Eu tô com muita expectativa nesse volante, viu, galera? Falando em expectativa, galera, pois é, hein? Olha só, vamos falar aqui agora, antes da gente entrar nesse âmbito Cotia, que vocês vão entender o quanto é importante o torcedor. O São Paulo contrata, é um fenômeno da base, um moleque tem 16 anos, e dizem, inclusive, que ele tem, assim, o mesmo vigor físico do que Hendrick, Vitor Roque, Ronaldo Fenômeno, aquela coisa toda, vigor físico, tá? Aquele negócio todo do moleque ser diferenciado, que ele é um meio atacante diferenciado mesmo. E ele estava no Red Bull Bragantino. Só trazer o nome dele aqui, galera, que é o Wellington Júnior, de 16 anos. Mas por que o São Paulo contratou ele? Aqueles acordos empresariais e tal. O jogador talvez não seria aproveitado lá no Red Bull Bragantino por conta de indisciplina. Aí que tá. Indisciplina. Inclusive, vocês lembram do Kleber Gladiador, que saiu do São Paulo também, muitas vezes? Acho que ele saiu do Santos, né, por indisciplina. Teve um ou outro assim, né, esses indisciplinados que muitas vezes passam pelo futebol e às vezes as pessoas que tomam conta da carreira ou aquelas pessoas que estão no clube, eles não conseguem, né, dar um aporte, dar um suporte, o cara às vezes, muitas vezes se perde. E existe muito bom garoto talentoso nesse mundo do futebol, que muitas vezes acontece isso. Pois é, o Wellington Júnior, 16 anos, né, alto, rápido, habilidoso, forte, goleador, tá aí agora em Cotia. Por que ele veio para o São Paulo? Porque o São Paulo começa a ter uma postura diferente em Cotia, tá, galera? Esse garoto já faz parte do novo processo do São Paulo de reestruturação do clube, começando da base, começando lá de Cotia. O São Paulo, que inclusive agora tem novos captadores de talentos, né? Pessoas aí que trabalharam lá no Cruzeiro, trabalharam no Flamengo, né? São gestores, profissionais da medicina, que cuidam da carreira de jogadores, fisiologia, né? Trabalham no departamento médico. E olha só, o São Paulo está mudando Cotia também nesses setores e mudando também a garotada. Mais um saiu hoje, tá? Foi anunciado. Deixa eu pegar o nome dele aqui, só para vocês terem ideia, porque são tantos, galera. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, inclusive a matéria tá no São Paulo Blog, tá? Do nosso amigo aí, Alexandre Zanqueta. Eu vou ler aqui, eu vou resumir aqui, tá? O lateral esquerdo, Matheus Zanella, que era do sub-20 do Tricolor, foi liberado pelo clube e agora o jogador atuará no Makedonikos da Grécia, com contrato até ano que vem. Ele foi cedido com manutenção de 30% de seus direitos. O jogador não teria espaço nos profissionais e, para não ficar encostado, foi liberado. Mais um de Cotia que foi liberado. Eu acho que já é o sétimo, hein, galera? Sétimo, oitavo por aí. E tem mais. E aí, galera, só para continuar passando para vocês aqui, ó, porque o São Paulo muda a captação de Cotia para nova era e alinhar um novo projeto de performance metabólica de excelência de jovens, tá? Que é o Luan Carrilho. Inclusive, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês também.
Luan vai morar no CT e estará imerso. Isso é o profissional, tá? É um novo profissional ali, né? Como eu falei no início aí, que vai trabalhar com captação de jovens e recursos lá para Cotia, tá? Então ele vai morar no CT de Cotia, na nova fase que visa a mudança que iniciou ontem no São Paulo com o doutor Eduardo Rauen e com o doutor Danilo. A parte de performance inicia no físico, alimentação, metabolismo, preparação, fisiologia em geral, prevenção de lesões. É extrair ao máximo de quem tem talento e preparar fisicamente para que o profissional exige mais, né? Para que o profissional exige mais. Exatamente isso, né, galera? É assim. Por que isso? Por que o São Paulo está mudando? Porque nós, torcedores, estamos pedindo para mudar, porque nós pedimos. Galera, quando se fala assim, o maior patrocínio do São Paulo é o torcedor. Não se iludam, é o torcedor o maior patrocinador do São Paulo. Só para vocês terem ideia, quando a gente já vinha avisando isso, gente. A gente já não falava isso, ó, esses garotos, Cotia tá sucateado. E tinha gente que falava, que Cotia tá sucateado? Vocês não sabem de nada, vocês não entendem quem tá falando, youtuber não entende de nada. Olha aí, olha a realidade. Tá acontecendo uma limpa lá em Cotia. Todos esses garotos do Sub-20, que São Paulo passou vergonha no Campeonato Brasileiro, Sub-20, garotos do Sub-20, do Sub-17, principalmente do Sub-20, que não têm oportunidade, por quê? Eles não têm capacidade para jogar no São Paulo, não têm talento para jogar no São Paulo, essa é a realidade. Não estão servindo, porque se tivesse, já estariam sendo vendidos para a Europa, estariam sendo aproveitados no time de cima, né? Alguma coisa estaria sendo diferente. São Paulo está liberando, São Paulo está vendendo, São Paulo está liberando alguns de graça, não está renovando o contrato de vários, né? Você viu que o Enzo Bauer, o filho do Miranda, entre outros. Por quê, galera? É assim, é mudar, porque senão a gente vai continuar passando vergonha no Sub-20. Porque o São Paulo, que sempre foi excelência em Cotia, e Cotia foi construída, e lá tem um gasto de mais de 40 milhões de reais por ano, foi construída para ser um celeiro de craques. Cotia não pode ser um celeiro de come e dorme, da galera que só come e dorme ali, passar vergonha em Campeonato Brasileiro e praticamente disputar o descenso, rebaixamento de Campeonato Brasileiro no Sub-20. Aquilo ali é um celeiro de craques, é uma mina de ouro. Não pode ser encosto de empresários para colocar jogadores que não têm condições, capacidade de vestir a camisa do São Paulo. Não estou falando da pessoa, estou falando do jogador, entendam bem. Estou falando dos jogadores. O São Paulo, que passa por enormes problemas financeiros, precisa revelar para poder vender. Então, quando a gente fala, o torcedor fala, ó, esse jogador aí não vai dar certo. O torcedor vem acertando tudo. A gente vem falando, e quando eu falo torcedor, todos nós, galera, você, eu, os youtubers, aqueles que realmente torcem para o São Paulo, não aqueles jornalistas que ficam assim, não, mas o garoto demora um pouco para se adaptar, né? Muitas vezes é 2, 3 anos, não, porque esse garoto é talentoso coisa nenhuma. O Juan era talentoso, galera. Ó, hoje eu tô amargo, hein? De verdade, brincadeira à parte. Mas o Juan era talentoso, galera? Não era talentoso. Por isso que foi jogar lá na segunda, time lá da segunda divisão, lá da Turquia, né? Foi da Turquia, né? Foi comprado lá pelo mesmo do time, do dono lá do Southampton na Inglaterra. Colocou o menino para jogar lá num time que acabou de subir da segunda divisão. Então, assim, ele não era talentoso. Mas por que insistiu tanto com o Juan? Por quê? Então não se deve insistir tanto com esses garotos que não vão dar retorno para o São Paulo. Sabe? Tem que olhar aqueles que têm talento, que saem de Cotia. Sim, opa, esses têm talento, vai ter oportunidade no time de cima. Ou vamos vender por quem? Por quanto? 30, 40, 50 milhões de euros? Porque se Palmeiras faz, Flamengo faz, por que o São Paulo não vai fazer? O São Paulo que começou com isso, o São Paulo que é o pioneiro. Então o que o São Paulo está fazendo agora não é copiar ninguém, galera. O São Paulo está simplesmente entrando nos trilhos. Eu sei que muita gente vai falar, São Paulo não tem jeito, Big, esquece, aquilo ali. Tem jeito sim, galera, tem jeito sim. Mas a gente precisa acreditar, cara. Não adianta você olhar o vizinho preto e branco lá
que fica, vai pagar não, né? Contrata jogador aí que vai pagar 3 milhões, diz que vai pagar 3 milhões por mês, o outro 1,5 milhão, outro 2 milhões. Gente, tá pagando ninguém. Não paga o estádio, não paga os jogadores, não paga a marmita, não paga as empresas. Isso é um time quebrado com mais de 2 bilhões de dívida. Nós não precisamos ser isso. Nós não temos que ter inveja de contratação deles nenhuma, porque o São Paulo está numa reconstrução. Eu prefiro acreditar dessa forma. Eu não quero meu time envolvido nas páginas policiais. Página policial é para criminoso. A gente está falando de futebol. Futebol é isso, é futebol. A gente tem que ver as coisas do nosso time de futebol. Ganhou, perdeu, foi prejudicado, ajudado. Isso é futebol, não páginas policiais. Por isso que eu torço e acredito que o São Paulo vai passar por essa mudança, e começando por Cotia, trazendo esses jovens talentos, como a diretoria está fazendo também, liberando esses jogadores aí. A gente tem que ser real, gente. A gente tem que ser sincero. Tem jogador lá em Cotia que não serve, não vai vestir a camisa profissional do São Paulo. É encosto de empresários. Fugiu, deu até branco aqui, galera. É encosto de empresário, tentando arrumar uma boquinha pro garoto. Mas não, se o São Paulo quiser voltar a ser protagonista e faturar com esses garotos, vai ter que sim reformular, e é o que está acontecendo. E o torcedor hoje, que é o maior patrocinador do São Paulo em todos os âmbitos. A gente tem que se sentir assim. E se for olhar no âmbito financeiro, ano passado o torcedor do São Paulo deu 113 milhões. Nenhum patrocinador do São Paulo ano passado patrocinou o São Paulo dando 113 milhões. Foi o torcedor com bilheteria. O torcedor ano passado, se eu não me engano, deu mais de 20 milhões de reais para o clube em sócio torcedor. Então, só nessa brincadeira, só o torcedor deu mais de 130 milhões para o São Paulo Futebol Clube. Imagina se o torcedor para de ir no estádio, para de comprar os produtos, as camisas. Olha esse ano como está. De novo, a marca forte do São Paulo, o valor que o São Paulo tem que dar, essa diretoria tem que dar para os torcedores, tem que ser da mesma forma como o torcedor valoriza o São Paulo, a diretoria, o São Paulo tem que valorizar o torcedor. Porque o São Paulo, sem o torcedor, não é nada. O torcedor é o patrocinador do São Paulo. E quando o torcedor fala, lá em Cotia tá sucateado, nós avisamos, é isso mesmo, e agora eu vou falar. Nós avisamos que lá está sucateado e precisa de mudança. Porque se não precisasse de mudança, eles não estariam mudando nada. Então, pelo menos, a nossa voz fez valer uma mudança no São Paulo, e que bom, porque o São Paulo vai rumar diferente, o São Paulo está no caminho certo, e que assim continue, apesar de muitos que estão lá que não têm capacidade, mas assim continue o São Paulo sempre crescendo. Deixa aí o que você acha, deixa o seu comentário, fique à vontade aí para comentar. Vou pedir mais uma vez para deixar aquele likezão, tá bom? E aí, ó, de jogo a gente fala no começo dessa semana, que volta, né? Quinta-feira, São Paulo e Atlético Mineiro. E aí amanhã, inclusive, a gente já vai começar a acompanhar os treinos do São Paulo para trazer informações. Mas é importante a gente bater esse papo aqui e esclarecer para vocês o que está acontecendo no nosso São Paulo Futebol Clube, o mais querido do mundo. Como sempre, tamo junto. Vamos, São Paulo. Forte abraço. A paixão é imensa no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o tricolor sempre em busca do